Que o auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs, amigos do apostolado do Café Católico, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Senhor que nos dá a luz e ilumina com a sua palavra a nossa vida. A meditação deste Café Expresso é tirada da primeira leitura desta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura da missa, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta do capítulo 2, do versículo de 1 a 5. São Paulo, ele diz que nada quis eu saber entre vós, senão Jesus Cristo crucificado. É uma belíssima meditação mostrando a grandeza que Deus se utiliza da fraqueza. Então mostra a grandeza de Deus na fraqueza, naquilo que é pequeno. É como disse Jesus, né? O reino dos céus, veja, o reino dos céus. Que coisa maior do que o reino dos céus? Porque o reino dos céus é o próprio Jesus, nosso Senhor. Ele diz: o reino dos céus é como a semente do grão de mostarda. Então veja o contraditório, a grandeza que é o reino, ela manifestando-se naquilo que é pequeno. E é nesse contexto que São Paulo vai falar e pregar aos coríntios a respeito daquilo que é grande, no caso, aqui ele vai pensar, né, no modo de agir de Deus, a sabedoria do Senhor que age de forma contraditória. Ao invés de usar a força, usa aquilo que é pequeno e que é fraco. Deus sempre vai fazer assim. Manifestar-se-á sempre no que é pobre, no que é pequeno, para desmantelar a sabedoria humana, que é uma estutícia. Muitas vezes a sabedoria humana não é sabedoria, é vanglória e vaidade. Mas vamos ver um pouco do que diz São Paulo. A leitura diz assim: Irmãos, eu mesmo, quando fui ter convosco, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Que mistério de Deus? O testemunho de Deus. Deus testemunhou, né, o seu reino, o seu poder na fraqueza do seu Filho. Começando, a gente pode pensar até na fraqueza da encarnação do Filho de Deus. O Senhor se fez pequeno. Então São Paulo diz: eu me apresentei não com o prestígio da palavra, da oratória, né? Ou com sabedoria, como um sábio, como um erudito, para falar do mistério de Deus, mistério escondido desde toda a eternidade, né? Que é as promessas de Deus manifestadas no seu Filho Jesus Cristo, o próprio Senhor que se fez pequeno. E Paulo vai falar desse mistério. O que é mistério na teologia, na palavra de Deus, nas Escrituras? A linguagem do mistério é aquela realidade que é praticamente impenetrável à razão humana, não se esgota, é algo profundo. É como nós que estamos olhando da praia para o oceano e não vemos as profundezas do mar. Então, quando a gente pensa que Deus se fez homem, isso é mistério. Quer dizer, não tem como a gente imaginar algo desse tipo. A gente, por mais que pense, por mais que medite, por mais que tente refletir sobre
essa realidade da fé cristã, não tem como chegar ao fundo disso, porque todas as ações de Deus em Jesus Cristo é mistério, pela própria encarnação do Filho de Deus. Então São Paulo vai falar do mistério, pregar o mistério de Deus. Recordem-se também que São Paulo está falando de Deus e os coríntios eram pagãos. Os coríntios não tinham a lei de Moisés. Foi através da religião dos judeus que se descobriu o verdadeiro Deus, porque não que se descobriu por vontade e iniciativa humana. Aqui, o Senhor se revelou a Abraão, o Senhor se deu a conhecer. Mas, claro, o mundo da época conheceu a Deus através de Israel. E São Paulo vai falar do mistério do Deus verdadeiro. E aí, São Paulo continua. Pois não quis saber, aqui é o versículo 2, pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Nessa frase, São Paulo mostra e fala, interessante, ele fala que Jesus Cristo. Muitas vezes vamos ver essas expressões, Cristo, Jesus, Jesus, Cristo, ou seja, Jesus de Nazaré, o Nazareno, ele é o Messias. Cristo quer dizer o ungido, que é o Messias. Christos em grego, ungido, e no hebraico, ungido é Mexia, Messias. Então São Paulo diz, não quis saber de outra coisa entre vós a não ser Jesus. E Jesus, o Messias. Quando diz Jesus Cristo, é isso que ele quer dizer. Jesus que é o Messias. E o pior ainda, para desconcerto da cabeça dos coríntios, e não um Messias como Nero, como os Césares de Roma, mas um Messias que morreu crucificado. Não quis saber de outra coisa entre vós do que o Senhor crucificado. Que escândalo! Que escândalo na cabeça. Imagine o nó na cabeça daqueles que já era uma novidade descobrir, através da pregação de São Paulo, do Deus verdadeiro, e uma outra novidade. O Messias salvou morrendo. Quem já se ouviu falar de algo assim? São Paulo continua, versículo 3. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Aqui é uma expressão que vemos muito nas cartas de São Paulo. Por exemplo, quando São Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 5, São Paulo diz assim, servos, ele vai falando, filhos, obedecer aos pais, aí depois fala, pais, não deis aos vossos filhos motivo de revolta. Aí depois no versículo 5 ele diz, servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo. Então, com temor e tremor, em simplicidade. É isso que São Paulo está falando para os coríntios. Eu vim entre vós com receio e tremor. Eu vim como humilde, eu vim simples, eu vim pequeno. O nome Paulo quer dizer isso. A humildade, a pequenez, pequeno. Eu vim entre vós com receio e tremor. Quando ele vai pensar em humildade, ele vai dizer, servos, escravos, sejam simples com os seus senhores como Jesus nos serviu. Então a fraqueza, de chegar junto aos coríntios, junto dos coríntios,
com um coração de pobre. Paulo conhecia hebraico, porque era judeu. Paulo conhecia grego, né? Imagine, um homem eloquente, erudito, culto, filosoficamente sabia filosofia, com certeza, muito, né? Com o conhecimento que tinha, os estudos, conhecia bastante das ciências humanas por onde passou. E não chega assim. Ele aprendeu de Jesus a chegar manso, a mostrar que o Evangelho é sabedoria de Deus e loucura para os homens porque esperam um Deus forte. E o Senhor e Paulo pregam um Deus crucificado. Então tenhamos em mente, né, para a nossa vida essa lição do apóstolo. Ele diz que minha palavra e minha pregação nada tinham de persuasiva linguagem da sabedoria, mas eram em uma demonstração de espírito e poder. Quer dizer, espírito e poder são sinônimos, né? A fim de que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Então, São Paulo mostra que a sabedoria principal, aquilo que é puro, é a sabedoria de Deus, que mostra na fraqueza a força. A força. Quantos se converteram por conta disso? Dessa palavra tão forte de Deus que se apresenta no que é pequeno. São Paulo chegando aos coríntios assim, com receio e tremor, com humildade e simplicidade, pregando um Deus que morreu e deu a vida, tocou o coração dos coríntios. Não chegou com palavras sábias, mas o Evangelho, o amor do Filho de Deus. Deus é fiel. Deus enviou o seu Filho. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para a nossa salvação. Que possamos, meus irmãos, aprender com São Paulo. Ser humilde, falar da cruz de Cristo, meditar sobre a paixão de Cristo. E assim, não só sermos convencidos no Espírito Santo, mas pela humildade, cara, virtude, crescer no amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, São Paulo Apóstolo, rogai por nós.